Batista fica ali na Silva Jardim 412, é isso? As reuniões da segunda-feira, 8 horas? 7h30. 7h30. E tem também durante... Quarta-feira, 2h30. E eles... Quer dizer, então, a gente foi convidado até uns 2 meses. Aí agora, durante a semana passada, da minha falou, qual vai ser o tema da palestra? Quem vai falar? Eu falei, não sei. Porque lá é assim, a Débora faz a palestra, a mãe dela faz, o pai faz. Então, alguém... E só para ver a importância dessas pessoas aqui hoje, se eu falar para vocês assim, olha, o Giel vai fazer um almoço agora domingo, depois vai divulgar. Se o Giel fizer um almoço uma vez por mês, vocês se comprometem a vir aqui almoçar de graça. Ó, todo mês, por exemplo, no segundo domingo do mês, vocês se comprometem a não falhar, todo segundo mês você está aqui de graça. Durante quanto tempo vocês conseguem cumprir? Durante 1 ano, 2 anos? Então a oradora de hoje teve uma ideia de fazer almoço na casa dela, lá, todo segundo domingo do mês, né? O terceiro domingo. A senhora já tem uns 60 anos, né? 60 anos. Quando ela planejou esse almoço, ela estava muito espiritual, não foi? Eu não. Então, todo terceiro domingo, há uns 60 anos, eles fazem esse trabalho. Só por isso já vale a pena, né? Então você tem até meia-noite, pode ficar à vontade. Tá bom. Eu preciso do microfone, posso começar sem, se precisar, eu quero? Pode ser. Para gravação diz que fica melhor no microfone. Minha voz ficou muito feia no microfone. Mas você não viu a Sai minha. pelo nariz. Bom, eu vou falar bem alto, se tiver ruim, a gente vai no microfone. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. É bom ver aqui rostos conhecidos, né, que a gente acaba sentindo mais em casa. Eu não conhecia essa casa ainda, né, não tive oportunidade ainda, mas estou aqui pela primeira vez e espero poder voltar uma outra oportunidade para poder trazer mais ensinamentos para todo mundo. Bom, o tema de hoje, eu trouxe as vidas de Joana de Ângeles. Eu gosto muito de falar sobre a vida de alguém. Não é que eu seja uma fofoqueira que gosta de saber da vida dos outros, mas eu gosto de saber, né, como que aquela pessoa chegou até onde está, por que ela é tão importante, né? Às vezes a gente fala de Chico Xavier, mas todo mundo sabe que Chico foi um grande médium, que psicografou milhares de cartas e mensagens, mas quem foi o Chico? Né? Mineiro, tudo mais. Eu tenho uma exposição do Chico também, se quiser um dia eu trago. Divaldo, quem foi? Allan Kardec, Bezerra de Menezes, são nomes que a gente dentro do Centro Espírita ouve, né, diariamente, mas acaba passando ali só por um nome. Então, um estudo assim acaba aproximando a gente ainda mais, né, desses nomes, e a gente sabe que aquela grandiosidade que a gente vê ali só superficial é muito maior, é só a pontinha de um iceberg gigante que a gente não faz nem ideia do que tem por trás da história daquelas pessoas. Bom, eu estava até conversando com minha mãe ontem, que eu falei que eu sou uma médium de intuição e de soprano no ouvido. Que as coisas acontecem comigo, aquilo assim, né? Para o espírita não tem nada por acaso. Então, na minha vida as coisas vão acontecendo e quando eu vejo, mas será que isso aconteceu por causa disso? E uma coisa vai ligando a outra. E essa exposição não foi diferente. No ano passado, numa viagem de férias, em abril, escolhemos lá o destino, Salvador, Bahia. Aí assim que a gente viu lá Salvador, eu pensei, Salvador, Mansão do Caminho. Poxa, um bom passeio para se fazer. Foi o primeiro passeio da lista. Vamos à Mansão do Caminho. Tanto que até quando eu fui, o primeiro passeio realmente que eu fiz em Salvador foi ir até a Mansão do Caminho. Já vou falar disso lá no fim. Bom, fui à Mansão do Caminho, comprei um livrinho, se chama A Minha Amiga Joana de Ângeles. Aí eu olhei o livrinho, lá no hotel ainda, fui ler para o meu filho o livro.
ele tem aqui contando que Joana de Ângeles teve várias reencarnações. Eu achei assim interessante, pensei, estudar uma palestra, estudar um estudo. E fui me aprofundando, pesquisei e vi lá assim, indicações, né, fontes de referência para o estudo, o livro Venerando Joana de Ângeles. Procurei lá na biblioteca que nós temos lá em casa, que herdamos do meu avô, ele tem lá uma biblioteca com uns 400 títulos de livros espíritas. Procurei no índice, estava no índice, olhei na prateleira, não estava lá o livro. Poxa, como é que eu vou fazer? Fui lá no centro, nós temos uma bibliotecazinha lá também. Achei o livro. Falei, opa, agora sim, agora eu vou estudar para fazer a minha palestra. Primeira edição do livro, li ele, um livro muito pequenininho, né, interessantíssimo. Comecei a estudar. Comentei lá no centro que eu estava fazendo um estudo de Joana de Ângeles. Dona Antônia me levou um livro também que acrescentou ainda mais no meu estudo. Passei na livraria Oswaldo Cruz, sou conhecida lá da Isaleia. Falei, tem um livro Venerando Joana de Ângeles? Ela, não tenho, mas eu vou arrumar para você. E aí, fui estudando no que eu tinha. Um dia, estava uma banquinha lá na Praça Dom Pedro, na Praça Dom Pedro não, na calçada do Ceni, eu não lembro se era a Feira do Livro ou se era da Praça Florida, eu acho que era da Feira do Livro. Aí eu ia passando na calçada, dei uma olhadinha, ela me chamou, aqui tem o seu livro aqui. Falei, mas hoje eu tô sem dinheiro, sabe? Aqueles dias que a gente sai sem dinheiro mesmo. Assim, não tem problema não, leva. Depois você passa lá e acerta comigo. Opa, mais um sinal, né? Peguei o livro, depois eu fui lá, acertei com ela, né, outro dia, e li, fiz minhas anotações e o estudo está pronto. Eu espero que vocês aproveitem do estudo e se encantem pela história igual eu me encantei. Vamos lá. Não vou falar até meia-noite. Não tem como a gente falar de Joana de Ângeles sem falar de Divaldo, né? Eu confesso a vocês que eu não era muito fã de Divaldo pelo jeito dele falar, aquele jeito de falar gritando e tudo mais, mas atualmente ele está falando de um jeito que você assiste horas e horas vídeos dele falando assim, né? Contando história e contando casos e falando com uma sabedoria, né? Uma propriedade muito grande que você fica ali muito tempo ouvindo, então virei fã. Ele nasceu no dia 5 de maio de 1927, tem 91 anos, né? Tá bem conservado, em Feira de Santana, na Bahia, lá no interior. Foi formado como professor, trabalhou como funcionário público, né, se aposentou nesse cargo como datilógrafo, médium, filântropo e orador espírita brasileiro. Conheceu o espiritismo depois de sofrer um trauma que o deixou acamado por 6 meses em meados de 1944. A família do Divaldo e assim como ele, eram todos católicos, né? O espiritismo nessa época não era muito comum e nem muito divulgado. E ele sofreu esse trauma, que foi o seguinte, eu nem sabia dessa história, eu sabia do trauma, mas não sabia da história, eu vi por ele contando. Ele foi sair à rua, quando ele tinha seus 16 anos, e ele viu o irmão dele morto, né? Aí aquilo foi um trauma tão grande para ele, que ele chegou dentro de casa, sentou e não levantou mais, paralisou as pernas dele. E ele ficou acamado por 6 meses. Até que foi lá uma pessoa, eu esqueci o nome até, mas foi uma pessoa e falou que ele não tinha doença nenhuma, que aquilo ali tinha sido um trauma, né, tinha sido um choque que ele tomou e que estava envolvido ali com alguma coisa, né, espiritual. E a partir daquele momento ele foi conhecendo os caminhos do espiritismo.
Só que, vale, né, um parênteses aqui, desde criança ele via e conversava com os fantasmas, né, com os espíritos que ninguém via. Igual o Chico. Chico também, desde criança, teve contato com espíritos. Só que até 1944 ele não sabia ainda o que era ser médium, espírito, espiritismo, e a partir desse episódio passou a conhecer a doutrina. É um dos principais divulgadores da doutrina espírita. Em 2017, né, ano passado, ele completou 70 anos de oratória, de palestras, seminários e tudo mais. Curiosidade de Divaldo. Eu acho essa parte muito interessante da história dele, porque eu me identifiquei. Eu sou uma pessoa muito curiosa também, gosto de saber das coisas. Quando foi em 1945, ele já estava dentro do meio espírita, tinha vamos colocar assim, um mentor espiritual que se chamava Manuel da Silva. E era um espírito que ele via, né? Divaldo é vidente, ele consegue ver os espíritos. E ele era muito apegado a ele, né, por conselhos e tudo mais. Quando foi no dia 5 de dezembro, ele falou em uma reunião mediúnica que ele iria ter que reencarnar o Manuel. Então, Divaldo ficou muito chateado, porque ele era muito apegado a esse espírito. E no seu lugar iria chegar um espírito amigo. Aí ele ficou, né, desanimado, mas tudo bem, vida que segue. Ele não conseguia ver esse espírito amigo. Não era visivelmente nítido, era apenas um vulto claro e a voz distinta. Ele ouvia, mas não identificava, ele não via feições, não via nada. E ficava muito curioso. Quando foi em 1947, ele já estava trabalhando ali com aquele espírito amigo, sem conhecer. Ele perguntou ao Chico Xavier: Chico, você consegue ver quem é que está aqui, quem é meu guia? E o Chico falava: eu vejo, mas eu não posso falar quem é. E perguntava ao espírito: quem é você? Quem é meu guia? Eu preciso saber. E ele tomou uma bronca, falou: seu guia é Jesus. O que é melhor, ter um espírito amigo que você não sabe o nome, ou saber o nome e não ser amigo? Então, tomou a bronca. Até que, passado quase 10 anos, veio a revelação e uma lição. Ele só pôde saber do nome desse espírito depois de 10 anos, porque ele não estava preparado naquele momento para ter aquele contato. E é um fato até bem interessante como ele ficou sabendo do nome desse espírito. Eu vou contar para vocês aqui. Divaldo, eu não sou o teu guia, o espírito falando. Como eu sempre te disse, eu sou um espírito amigo teu. Aí, tu queres um nome? Pois bem, na minha última reencarnação vivi as experiências num corpo feminino. E ele insistiu: qual o nome? Chama-me Joana. Divaldo não ficou muito satisfeito com a revelação. Não esperava que fosse um espírito feminino, um preconceito, né? E o nome Joana era muito comum. Talvez ele sonhasse com um nome mais robusto, que atendesse um nome mais pomposo. E Joana, notando-lhe o desapontamento, perguntou: não gostastes do nome? E ele disse: gostei, sim, senhora, mas eu queria um nome mais sonoro. Chama-me então Joana de Ângeles. É o nome da senhora ou é um pseudônimo? Tu não querias um nome? Então aí tens. Aí, desde então, Divaldo passou a vê-la e ouvi-la diariamente com a aparência de uma freira, quando ele psicografava pelas manhãs uma mensagem curta. E ela se revelava, acima de tudo, na condição de mãe terna e dedicada. Então, a partir do momento que teve essa revelação do nome, né, ele passou a enxergar ela como uma fisionomia de freira. Só que a curiosidade, né, continuou e a gente vai ver como ele ficou sabendo das outras vidas. Vamos lá. Anjo da Caridade e Misericórdia.
Assim é definida Joana de Ângeles, mentora espiritual do médium Divaldo Franco. Ela iniciou a sua atuação em benefício da humanidade desde antes da morte de Cristo, tornando-se missionária dele por várias reencarnações posteriores. As vidas de Joana de Ângeles. Bom, que nós temos acesso, tem 4 passagens de reencarnações de Joana. Vale a pena aqui a gente frisar que Joana de Ângeles é um espírito em evolução, assim como nós. Já está em um grau evolutivo maior do que o nosso, mas ainda tem a necessidade de reencarnar, né, para cumprir as suas missões. E a missão que ela está atualmente é de ser a mentora do Divaldo, mas ela já avisou a ele que assim que ele desencarnar, ela tem que voltar à Terra, junto com outros espíritos de um nível mais superior, né, de um grau mais elevado, para ajudar na nossa evolução aqui, para a gente passar do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Vamos lá. Joana de Cusa, lá no século I, lá na época de Jesus. Nos tempos de Jesus, Joana era esposa de Cusa, um procurador romano na cidade de Cafarnaum. A fé de Joana era contrária às crenças de seu marido, e isso trouxe imensos sofrimentos àquela dama da sociedade romana. Ela era uma mulher muito infeliz no seu casamento, porque os homens naquela época eram aqueles homens extremamente machistas, que achavam-se no direito de ter quantas mulheres fossem e usar e abusar do que quisesse, porque podia, porque era homem. E ela, né, não se sentia à vontade com isso e estava sempre triste e desesperada com a situação. Até que ela ficou sabendo de Jesus, foi atrás dele para procurar, né, consolo, procurar ali algum alento para aquela situação. Ela chegou até Jesus e falou, né, se encantou por ele lá pelos ensinamentos e falou que queria largar tudo só para seguir ele. E Jesus deu a ela uma lição muito grande que está relatada aqui no livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 15. Quem tiver acesso ao livro, recomendo dar uma olhada, porque é muito interessante, não só a história dela, mas tem outras histórias aqui muito interessantes. E Jesus falou com ela que, para ela vivenciar o Evangelho, é o que a gente aprende até hoje, né? Não adianta a gente ser seguidor fiel de uma religião se não pôr em prática os ensinamentos. Foi a lição que Jesus deu a ela. E assim ela fez. Aprendeu ali aqueles ensinamentos de Jesus e tentou pôr em prática na casa dela com seu marido. Até que ela ficou viúva e, com o passar do tempo, as atribuições foram aumentando, né? Porque ficou viúva, tinha um filho, o marido era de muitas posses, mas a partir do momento que ele faleceu, né, que ele desencarnou, as riquezas também foram distribuídas e ela ficou pobre. Se dedicou às atividades de ama seca e aos trabalhos domésticos para garantir o alimento do próprio filho. Ela foi ser serviçal, né, uma dama da sociedade romana, acabou como uma serviçal. Foi seguindo Jesus também, né? Foi uma daquelas mulheres que acompanhavam Jesus. Depois que o marido desencarnou, ela continuou seguindo Jesus. Já idosa, foi levada ao Coliseu juntamente com seu filho para negar sua fé em Jesus. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de reação, de negação ou queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas. Está aqui no livro Boa Nova. Repudia Jesus, minha mãe, não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Né?
ela foi lá para aqueles circos romanos para negar, né, a fé cristã. Como não renunciou o seu amor no Cristo, foi morta queimada numa fogueira junto com seu filho, dizendo: Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Joana de Cusa morreu acreditando que o Mestre havia iluminado a sua vida, acendendo-lhe esperanças de um amanhã feliz. Agora, só um parênteses aqui. Divaldo conta também que ele e ela, em todas essas reencarnações, tiveram alguns encontros, ele encarnado também. Só que não conta detalhadamente como, né? Mas eles estão juntos desde essa época aqui. Bom, como foi a revelação? Como ele ficou sabendo disso? Todas essas revelações foram dadas pela própria Joana, tá? Joana de Ângeles, só que em ordens aleatórias. Eu só organizei aqui na ordem cronológica para a gente não se perder no tempo. A revelação foi dada em Roma em 1978. Divaldo, em uma viagem a Roma, foi ao Coliseu e lá, deixa eu só achar aqui, e lá, em 1978, indo pela terceira vez a Roma, em companhia de Nilson Souza, que era muito amigo do Divaldo, Joana conduziu ao Coliseu e lá revelou com descrição pormenores da vida dos cristãos primitivos, apontando lugares célebres, entre eles o local exato onde Joana de Cusa, juntamente com seu filho, haviam sido queimados vivos. Falou a respeito da Marte com tanta riqueza de detalhes que levou o médium à suspeita de que Joana de Ângeles seria a mesma Joana de Cusa. Por interessante coincidência, olha as coincidências aí, né? O momento da revelação foi feito na mesma hora em que, séculos atrás, no ano 68, aconteceram o martírio de Joana, seu filho, e mais 500 cristãos que tiveram seus corpos queimados de tal forma que as chamas iluminaram a cidade. Então, pensa só, né, que vibração que teve nesse local, nesse momento. Clara de Assis, na Itália. Ainda não há confirmação, mas acredita-se que Joana de Ângeles viveu como Clara, fundadora da Ordem de Clarissas. Nada se pode assegurar sobre a relação de Joana de Ângeles e Clara de Assis, mas também não há o que negar. Essa reencarnação é apenas a única que não foi confirmada 100% por ela, mas todos os indícios indicam que ela tenha sido Clara de Assis. Coloquei aqui um pedacinho da história de Clara. Sabe-se que ela era bela e rica, mas destacou-se desde cedo pela caridade e respeito com os quais tratava os menos favorecidos. Aos 18 anos, Clara fugiu de casa para viver conforme o Santo Evangelho, atendendo aos votos de pobreza, obediência e castidade. Sofreu uma longa doença por 29 anos e isso em nada diminuiu o rigor de sua penitência pessoal e pobreza, nem sua bondade verdadeiramente maternal para com suas irmãs. Foram suas qualidades pessoais que atraíram duas irmãs de sangue, Inês e Beatriz, e mais tarde a própria mãe viúva para viverem com ela no mosteiro. Aqui está a roupa, né, de Clara, a roupa de Francisco de Assis, e ela, né, deu aquele voto de pobreza e resolveu viver sem nenhum luxo lá em meio aos mais humildes. A revelação. Essa revelação também foi uma revelação muito interessante, porque em uma das viagens de Divaldo à Itália, em Assis, eles foram visitar
lá o local onde está o corpo, né? Embalsamado, mumificado, acho que era embalsamado, que chama, de Clara de Assis. E naqueles acasos, né, do espiritismo, que são só por acaso, eles chegaram lá na hora do almoço, né, meio-dia, que estava fechado para visitação de turistas. Aí foi uma hora oportuna que eles conseguiram ir sozinhos até lá ao túmulo, né? A irmã que cuidava ali daquela área ficou, né, meio assustada. Ficou ali, né, em choque com a situação por alguma vibração e deixou eles entrarem para ver o túmulo fora do horário de visitas. Aí, Divaldo olhou para Joana e viu ela se transfigurar em uma moça com as feições muito parecidas com a daquele corpo que estava ali, e ditou uma mensagem muito bonita naquele momento para Divaldo, né? E ali ele ficou com a certeza de que ela teria vivido naquela época e poderia ter sido a Clara de Assis. Não há confirmações, mas também não há negações. Então a gente pode considerar essa reencarnação também. Juana Inês de la Cruz, no México. Isso aqui não se sabe também se entre uma reencarnação dessas que eu estou mostrando e outra, tiveram outras, tá? Porque tem uma passagem de tempo muito grande. Então ela pode ter voltado, né, em outros momentos, não só nesses 4, só que não foi relatado. E ela também não foi só pessoas importantes, né? Porque todas essas que a gente expõe aqui são pessoas conhecidas por todos. Juana de Abad e Ramírez Santillana aprendeu a ler e a escrever aos 3 anos de idade. Aos 6 dominava o idioma local com perfeição, assim como o náhuatl, uma língua indígena. Com 12 anos começou a falar latim e aprendeu português sozinha. Foi considerada como a primeira feminista por ter defendido o direito da mulher ser inteligente e capaz de lecionar e pregar livremente. Ela é um personagem muito conhecido lá no México, tá? Por ser uma feminista, poetisa e uma inteligente, por ser uma... Quem ser inteligente? Qual é ela? Intelectual da época, né? Dedicou-se à vida religiosa e tomou o nome de Sor Juana Inês de la Cruz, a monja da biblioteca. Esse monja da biblioteca foi dado a ela com um sentido pejorativo, né? Assim, só para diminuir ela, a monja da biblioteca. Mas ela tomou isso como um título de honra. Tá, sou a monja da biblioteca, tenho meus livros, vou estudar e vou mostrar para todo mundo que a mulher pode ser tão inteligente quanto o homem. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região. Juana socorreu as suas irmãs religiosas e grande parte da população durante dias e noites. Aos poucos, as pessoas assistidas por Sor Juana foram morrendo e, quando não restava mais ninguém para cuidar dela, abatida e doente, morreu aos 44 anos de idade. Juana Inês de la Cruz foi homenageada no seu país em cédulas de 1000 pesos. Após a reforma monetária, passou a figurar as notas de 200 pesos. Então, não foi uma pessoa muito importante na história do México também. E uma das frases dela, uma das mais famosas, né? Eu não estudo para saber mais, e sim para ignorar-me menos. Eu achei essa na... Ai, meu Deus. Os botões são trocados do que a gente tem lá. A assinatura dela aqui, uma letra bonita. E a revelação.
Essa revelação também foi muito interessante. Feito lá no México. O mais interessante que eu achei é que as revelações são feitas nos locais, né, onde as pessoas, as Joanas viveram. Lá no México, Divaldo fazendo um congresso pan-americano de espiritismo, quando Joana de Ângeles fala com aquele moço ali. Imagina, gente, chegar o Divaldo, a Joana falou aqui no meu vídeo que eu tenho que falar com você. Bom, ela falou para ele chegar até aquele rapaz e pedir para ele levar, né, o Divaldo até, esqueci o nome do lugar agora, mas seria a cidade onde ela teria morado, né, e vivido. O rapaz ficou surpreso, mas levou. Chegando lá, ela contou, né, para o Divaldo passou para o rapaz detalhes da vida dela, né, e se confirmaram na história que o rapaz já sabia. Se transfigurou como a Sor Juana de la Cruz, mostrou a casa onde ela morava e tem uma coisa interessante, agora eu não sei qual foi o livro, se foi nesse aqui ou se foi no da Dona Antônia, que me emprestou. Tem uma foto do Divaldo, desse rapaz, e aparece o espírito de Joana de Ângeles na foto, né? Ali naquele local onde ela se mostrou como a Sor Juana. E Joana Angélica de Jesus, em Salvador, na Bahia. Joana Angélica de Jesus, baiana, nascida em Salvador, manifestou desde cedo inclinação pela vida religiosa. Seus pais acolheram de bom grado a vocação da filha. Assim, aos 20 anos de idade, a jovem Joana Angélica entrava como franciscana para o convento da Lapa, com o nome de Sor Joana Angélica. Esse convento da Lapa está lá até hoje, só que hoje em dia ele é uma faculdade. Tá? Uma universidade, não é um convento mais. As irmãs, né, que estavam lá foram distribuídas nos conventos da cidade. Prestava atenção especial aos pobres e aos pestosos. Aceitou uma das mais difíceis tarefas, a de reeducar mulheres equivocadas, as chamadas arrependidas. Ela, além de cuidar, né, das monjas, né, das irmãs, lá onde ela ficava com as irmãs, recebia também filhas de pessoas que rejeitavam as filhas. Essa daqui não vai casar, então vai para lá, né? Fez alguma besteira, vai para o convento. Ficava lá tipo um internato, e seriam chamadas mulheres equivocadas. E lá elas aprendiam a ser mulheres, lavar, passar, cozinhar, cuidar de marido, né? E também acolhiam muitas crianças. Isso daqui foi uma foto, foi até eu que tirei essa foto, que eu fui em um museu lá na Bahia, que tinha alguns objetos, né, de mosteiros, de lugares que já haviam sido fechados. E eu achei isso interessante, tirei a foto sem estudar, sem nada. Depois eu fui saber que a Joana Angélica, também, lá no mosteiro que ela trabalhava, tinha isso aqui. Isso aqui é uma roda, não sei se todo mundo conhece, ficar com essa portinha aqui virada para frente, né, tem uma parede e aquela roda ali. As crianças que eram rejeitadas, né, hoje em dia eu acho que podia até ter isso, porque evitaria, né, as crianças encontradas no lixo. As crianças que eram rejeitadas, que os pais queriam dar, doar, enfim, eram colocadas ali naquela roda, tocava esse sininho aqui, né, quem tivesse trouxinha de roupa, alguma coisa, botava ali também, e tocava o sino e saia correndo, para ser anônimo, doação anônima. E as irmãs lá dentro do mosteiro rodavam aquela roda ali e pegavam a criança e aquela trouxinha de roupa, ou bilhete, ou nada, só a criança, e cuidavam, né? Ou criavam
com alguma profissão. Se fosse menino, eram criados pelos monges, né, pelos padres, ensinavam alguma profissão, carpinteiro, alguma coisa, para terem uma vida. E se fossem mulheres, eram também ensinados, né, costurar, cozinhar, essas coisas, para poder ter uma vida ou seguir a vida religiosa. Então, essa era um dos trabalhos que a Joana fazia. Na época das lutas pela independência do Brasil, ocupava pela segunda vez a direção do convento da Lapa, quando as tropas portuguesas invadiram o local e deu-se um notório acontecimento. Isso é um fato histórico, né? Quem estudou a história do Brasil na escola já passou por essa situação aqui, por essa história. Os portugueses, soldados portugueses, embriagados, queriam entrar no convento. Não era para roubar, era para pegar as meninas que estavam lá dentro, né? Não só as irmãs, mas também aquelas meninas que eram deixadas pelos pais lá dentro do convento. E o que ela fez? Ela chegou na porta e falou isso aqui: para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, só penetrareis nessa casa passando sobre o meu cadáver. E o que aconteceu? Foi um dos soldados com a sua baioneta e espetou ela e acabou morrendo. Só que nesse tempo em que ela ficou ali na porta brigando e discutindo com aqueles soldados, as monjas, né, as irmãs, as mulheres que estavam dentro da casa fugiram por uma passagem secreta que eles tinham e foram para outro convento, porque tinha passagens subterrâneas e tudo mais. Quando os homens entraram, só tinha lá dentro o padre, eu acho, e mais nada, mais ninguém. Não acharam as meninas. Então, ela deu a vida dela para preservar a vida das outras moças. Joana Angélica tornou-se assim a primeira mártir da grande luta que continuaria até o ano seguinte. E a revelação foi feita em Salvador em 1969. Foi no aniversário, né, de 150 anos da independência do Brasil. Ela falou: tenho uma notícia para dar-te. Na minha última reencarnação, participei das lutas libertárias do Brasil, na Bahia. Eu vivia aqui mesmo, em Salvador, no convento da Lapa, e me chamava Joana Angélica de Jesus. Vai lá que eu quero te relatar como foi o acontecimento. E ela contou com riqueza de detalhes como foi aquela situação toda. Bom, as vidas de Joana. Em uma vida, ela se dedicou, né, conheceu o lado cristão, né, conheceu Jesus. Outra vida se dedicou aos pobres. Em outra vida foi muito inteligente, muito estudiosa. E na última vida que ela relatou, foi uma pessoa que deu a própria vida para salvar outras. Pontos em comum. Algumas reencarnações ela teve seu nome de Joana. Foi mulher, nessas 4 que a gente tem conhecimento, tá? Teve a sua vida em algum momento dedicada a Jesus. Quando foi irmã, né, foi da ordem franciscana. E sempre com muito amor ao próximo. E voltou ao plano espiritual, vou botar entre aspas aqui, nova. Porque em nenhum momento ela desencarnou por velhice, né? Sempre interromperam ali a jornada dela de alguma forma. Joana de Ângeles na espiritualidade. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam os ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer as nossas modestas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo onde deveriam cair as sementes do Evangelho de luz. Sementes de luz do Evangelho do Reino. Esse trechinho está no livro Após a Tempestade, de Divaldo de Joana.
E conta aqui que quando estavam lá no plano espiritual preparando para vir a codificação, né, nossos preciosos livros que nós temos até hoje, que usamos de base, espíritos muito evoluídos, né, foram escalados e chamados para ajudar ali naquela codificação. Joana de Ângeles, Emmanuel também foram convocados e aceitaram o trabalho de imediato. Duas mensagens assinadas por um espírito amigo, uma aqui no capítulo 9, no item 7, chamada Paciência, e no capítulo 18, item 13 a 15, que fala sobre a caridade, são de autorias de Joana de Ângeles, né, assinados como um espírito amigo. Além de outros, né, nos outros livros da codificação. Obras literárias. Sua produção literária tem ao todo cerca de 60 obras, todas psicografadas por Divaldo Franco. Obras literárias de Joana de Ângeles, tá? Divaldo tem mais de 200 livros. Esse livro Messe de Amor, ele tem uma historinha também muito interessante. É um livro só de mensagens e ele foi escrito, vamos dizer assim, não por acaso. Divaldo sempre escreveu mensagens, né? Publicava em jornais, em revistas, as mensagenzinhas. Uma vez, seu amigo Carlos Pastorino, todo mundo já deve ter ouvido alguma mensagem dele naqueles livrinhos de mensagem, falou com Divaldo assim: por que você não junta essas mensagens e cria um livro? Porque quando a gente quer uma mensagem sua, tem que ficar pegando nos papeizinhos e é difícil, às vezes, né, de encontrar, de localizar. Aí ele falou: fala com Joana, pergunta se a gente pode organizar essas mensagens num livro. E aí Divaldo foi falar com Joana. Joana falou: pode, mas vamos selecionar as mensagens e aí as outras você vai queimar. Porque isso foi só um treinamento para começar o seu trabalho. Então, foram queimadas mais de 400 mensagens e algumas selecionadas vieram parar nesse primeiro livro que ele lançou. E a primeira mensagem aqui se chama Solidão e Jesus. É uma das mensagens mais bonitas que tem no livro. Se der tempo, acho que não vai dar, depois eu leio para vocês. Série psicológica de Joana de Ângeles também. É uma série que ela ditou a ele, né, a Divaldo. Os primeiros livros ela não tinha dito ainda que isso seria uma série, mas ao decorrer dos outros livros, são 16 no total, ela falou que era uma série psicológica e são livros que são usados não só no espiritismo, são livros que são usados até por pessoas que não são espíritas, mas que são do meio da psicologia, para terapias, como base, né, de estudo e tudo mais. Eu não conheço todos eles, mas são livros muito ricos e de uma leitura um pouquinho mais avançada, mas que, se a gente ler com bastante atenção, é de entendimento de todos. Bom, o projeto da Mansão do Caminho. Aqui está o Pedro, que estava andando ali. Planejou construir na terra, sob o céu da Bahia, no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade onde estagiava no plano espiritual, com o objetivo de criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade realmente cristã nos dias atuais. Está aqui no livro Venerando a Joana de Ângeles. A história desse projeto é encantadora. Quem não conhece também recomendo, ou pesquisa no Facebook, eles têm página no Instagram. Só procurar, joga lá na internet Mansão do Caminho, que é encantador. E quem tiver a chance e oportunidade de visitar pessoalmente, recomendo. Eu fui lá e pretendo voltar. Bom, quando eu fui, eu não sabia da história, tá? Mas agora sabendo,
Aí que a gente se engrandece mais ainda, né, com a perfeição que é aquele trabalho. Primeiro de tudo, assim que a gente chegou na mansão do caminho, o Pedro dormiu, apagou, porque a vibração do local é tão forte, mas tão forte, vibração espiritual, que dá uma energia tão boa que ele pegou aquilo tudo e pum, apagou, dormiu, fechou o olho e dormiu. A gente tinha que esperar um pouquinho lá até a guia chegar para mostrar os lugares. Então, nesse momentinho que a gente ficou ali esperando, ele ficou apagado. Né? Que ele está até com uma carinha meio de sono ainda, que foi a hora que eu acordei ele para a gente começar o passeio. E sabendo que isso daqui é uma cópia de um projeto que ela tem na espiritualidade, aí que a gente vê qual é, né, o tamanho dessa obra. Vamos lá. Quando tudo estava esboçado lá na espiritualidade, Joana procurou entrar em contato com Francisco de Assis, solicitando que examinasse os seus planos e auxiliasse na concretização dos mesmos no plano material. Então, Joana e Francisco, lá na espiritualidade, arquitetaram todo o projeto da Mansão do Caminho e escolheram um local para ser feito. Quase um século foi passado quando os obreiros do Senhor iniciaram na Terra, em 1947, a materialização dos planos de Joana. Técnicos espirituais espalhavam ozônio especial pela psicosfera conturbada da região escolhida onde seria construída a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho hoje é em um local, né? Mas ela começou em outro bairro de Salvador. Tá? Mas o projeto foi criado para ser feito aqui no bairro Pau da Lima, que é um bairro bem humilde de Salvador. Assim, quem já passou pela Serra Velha e passa ali por Piabetá, é mais ou menos aquele nível ali, o bairro lá de Pau da Lima. Divaldo Franco, juntamente com Nilson de Souza, fundou essa obra de amor e fraternidade no dia 15 de agosto de 1952, na cidade de Salvador. Foi somente no ano de 1955 que foi adquirido o terreno onde seria construída a Mansão do Caminho. Então, eles passaram 3 anos em outro lugar para depois passar para onde é. Esse aqui era o Nilson, muito amigo do Divaldo. A história deles dois também dá mais um tanto de histórias para a gente contar. Divaldo tem registrado sob seu nome, ou não, 685 filhos adotivos. Já tem mais de 200 netos. Mais de 90% deles concluíram o ensino médio e abraçaram alguma profissão. A mansão atende atualmente a cerca de 3.000 crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda por dia, em regime de semi-internato e externato. Aqui é a foto de uma das primeiras crianças da Mansão do Caminho. Essa foto estava lá na mansão e quando a guia estava lá explicando para a gente, disse que esse rapazinho aqui, que ficou aqui bem escurinho na foto, está lá na mansão até hoje. E a gente viu, passeando por lá, tinha um senhorzinho que estava lá pintando uma janela. Eu falei, será que era esse? Não sei, foi só suposição. Outro fato interessante, assim que nós chegamos a Salvador, pegamos um Uber no aeroporto até o hotel. Aí a gente entra no Uber e conversa. Falei com o motorista do Uber que eu queria visitar a Mansão do Caminho, se ele conhecia. Sabe o que ele falou? Meu pai foi uma criança de lá. Meu pai morou na mansão. E ele, né, morou lá, viveu por lá um tempo, saiu, se criou, né, tinha um rapaz. E ele, até hoje, vai até a mansão de vez em quando fazer trabalhos voluntários. Então, ele tem uma gratidão muito grande até hoje por eles, né? Assim como ele, imagina quantas outras pessoas. A Mansão do Caminho confunde-se com a Casa Espírita Caminho da Redenção, que é o centro, né? O centro do Divaldo. É até errado a gente falar isso, né? Senão a gente fala que o GEA é o centro do Pedro, não é?
bem assim. Mas seria o centro que o Divaldo frequenta. É quase que vizinho ali da mansão. É chamado mansão, mas não é uma casa só, não. É uma cidade, tá vendo? Isso aqui é dentro da mansão, ó. A gente entra num portão grande e tem uma cidade com rua, edificações, tem até um lago lá dentro. E aqui, ó, essa aqui seria a casa que é do Divaldo. Não consegui ver ele lá. Tem lá um hospital de parto normal e natural, com UTI neonatal e tudo mais. Eles acompanham as gestantes em todo o pré-natal, vão lá, né, tem banheira, tem aquelas bolas, tudo para fazer o parto natural, o parto humanizado. E se não der, né, porque tem casos que mesmo que a pessoa queira muito não dá, tem uma ambulância que leva as mulheres, né, para o hospital que é ali perto também. Mas o quarto, coisa de primeiro mundo. Tem o quarto, tem a incubadora, tem aquele negócio que bota o neném lá para ficar quentinho também. Tem uma varandinha. E depois que o neném nasce, eles ficam lá 2, 3 dias, igual no hospital normal. E a mãe pode receber visitas, né, igualzinho no hospital normal. E tudo isso de graça. Aqui está um berçáriozinho, mas aí aqui já é das crianças que ficam lá na mansão. São mais fofas, a gente passa por elas, oi tia, aí bate na mão, mexe todo mundo, né? É muito legal. Mais um local aqui, né? Aqui é a área da creche, aqui está eu e Pedro, também aqui é a casa do Divaldo, seria aquela foto lá. E aqui um tanto de coisas que tem lá na mansão. Creche, escola, centro de arte, centro de parto normal, biblioteca, parque gráfico editorial, que tem o Estúdio Alvorada e a Editora Leal, né? Desses livros, vocês já devem ter visto no livro do Divaldo, que tem esse símbolozinho aqui, ó. É tudo feito lá, né? Lá dentro da mansão mesmo. Uma policlínica que atende a população toda lá da área, população carente. Tem uma padaria, e uma coisa que eu achei muito interessante é que, diariamente, as crianças levam pão para casa, levam um saquinho de pão. Dependendo da quantidade de pessoas que tem dentro de casa, leva 5, leva 3, leva 10, e o pão é feito lá dentro mesmo. E no final de semana levam café, açúcar e leite, além do pão. Aqui é o Jardim Joana de Ângeles, que é em frente à casa do Divaldo, Recanto da Joana. Aí, como eu me encontrei com ele lá, eu tirei foto com a foto, né? Isso aqui é um memorial que tem lá dentro. É um memorial lindo, cheio de fotos, cheio de coisas, né? De quadros e diplomas e tudo mais. Tudo chique. Aí a gente fica olhando, né? Poxa, como é que Divaldo vai fazer uma coisa para engrandecer ele mesmo ali, assim, com uma obra de caridade tão grande? Aí é explicado. Isso daqui, essa homenagem a ele, esse memorial, não foi feito com dinheiro dele, nem com dinheiro de doação para a mansão. Isso aqui foi uma homenagem que amigos se juntaram e fizeram a ele, né? Porque senão a pessoa olha uma obra tão grandiosa, né, com tanta caridade e um local todo homenageando o fundador, né, não faz muito sentido. Isso aqui é uma psicografia escrita ao contrário, eu achei muito interessante, então eu botei aqui para vocês. Tá vendo? Ela foi escrita toda ao contrário e francês. Aí eu virei aqui, né, com o recurso computador, olha só a assinatura de quem é. Leon Denis. Frases e citações. Estou acabando, estou em cima da hora, mas estou acabando. Não, meia-noite não falta muito. Eu estou de olho no relógio lá. Na nossa casa, lá no Centro Espírita João Batista, nós usamos uma camisa dos trabalhadores na cozinha ou então em alguns eventos com esse jardineiro aqui e com essa frase: considere o trabalho o melhor meio para progredir. É a camisa dos trabalhadores lá da casa. Só que essa mensagem não é só esse pedacinho, é até daquele livrinho que foi lido aqui no começo, e ela é assim, ó:
Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. Trabalho é vida. Né? Uma mensagem muito bonita. Aqui é a nossa camisa aqui. Ah, o Pedro fez. Vou fazer uma Joana de hoje para você botar na palestra. Botei ela aqui. Mais uma frase. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Olha a bronca. Eu falo que a Joana de Ângeles, ela lembra muito o estilo de Emmanuel, né? Aquelas puxadas de orelha suaves que a gente toma. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. E para encerrar, os maus pensamentos intoxicam a alma. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história muito grande que realmente dá para falar até meia-noite aqui, tá? É isso.